Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma das nossas lives, nossa live Leitura e Café. E hoje a gente vai entrar na segunda mentira que falam para nós desde quando crianças em relação à nossa produtividade, tá? Então, eu sou Jânio Carlos, sou terapeuta ocupacional e estamos conversando sobre a única coisa. É a leitura de um livro onde ele nos faz refletir sobre como estamos vivendo, produzindo e fazendo com que nós tenhamos sucesso. Então a gente vai ler hoje o capítulo 5 da segunda parte do livro A Única Coisa. Olha aqui. Então, a segunda mentira é a ideia de ser multitarefa. Então, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Então, vamos refletir. Bem, se fazer o que é mais importante é o mais importante a fazer, por que alguém tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Essa é uma boa questão. No verão de 2009, Clifford Nass decidiu responder exatamente a isso. Sua missão? Descobrir até que ponto os supostos multitarefas conseguiam ser mesmo multitarefas. Professor na Universidade de Stanford, Nass contou ao The New York Times que era fascinado pelas pessoas multitarefas e que não conseguia ser assim. Ele e sua equipe de pesquisadores entregaram questionários a 262 alunos para determinar com que frequência realizavam várias tarefas e, ao mesmo tempo, então dividiram em dois grupos, os altamente multitarefas e os pouco capazes de multitarefas. Partiram da suposição de que os multitarefas teriam um desempenho melhor e se enganaram. Entre aspas, eu tinha certeza de que eles possuíam alguma capacidade secreta, disse Nass. Mas descobri que os multitarefas são viciados em irrelevâncias. Tiveram desempenho inferior em todas as avaliações. Apesar de terem convencido a si mesmo e ao mundo de que eram fanáticos nisso, havia apenas um problema. Os multitarefas eram simplesmente péssimos em tudo. A ideia de ser multitarefas é uma mentira. É uma mentira porque quase todo mundo a vê como algo produtivo. Ela ficou tão comum que as pessoas chegam a achar que é algo que elas deveriam fazer e sempre que é possível. Não somente ouvimos falar sobre isso, como ouvimos falar sobre como melhorar nisso. Mais de 6 milhões de sites explicam como fazer isso. Inclusive, sites que tratam de carreiras citam a habilidade de ser multitarefas como algo que os recrutadores devem buscar e que os candidatos devem citar como ponto forte. Alguns chegam a se olhar de suas supostas capacidades e a adotam como estilo de vida. Mas, na verdade, fazer várias coisas ao mesmo tempo não é nem eficiente nem eficaz. No mundo dos resultados, isso vai deixar você na mão todas as vezes. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não consegue fazê-las, ou faz e nenhuma sai bem feita. Se você acha que esse é um bom modo de render mais, está pensando errado. Um bom modo de render menos. Como disse o fotógrafo Steve Ozel, fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mente de macaco. O conceito de seres humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde a década de 1920. Mas o termo multitarefas só entrou em cena em 1960. Era usado para descrever computadores, não pessoas. Naquela época, 10 MHz parecia uma velocidade tão espantosa que foi necessária uma palavra totalmente nova
para descrever a capacidade de um computador em realizar multifunções simultâneas. Em retrospecto, a escolha provavelmente foi ruim, já que a expressão multitarefas é inerentemente enganosa. Ela envolve tarefas múltiplas compartilhando alternadamente um recurso, no caso a CPU, mas com o tempo o conceito passou a significar tarefas múltiplas sendo feitas simultaneamente por um recurso, ou seja, a pessoa. Foi uma mudança de significado enganadora, já que até computadores só processam um trecho de código de cada vez. Quando eles atuam no modo multitarefas, ficam saltando para um lado e para o outro, alternando a atenção até que as duas tarefas sejam concluídas. A velocidade dos computadores para realizar múltiplas tarefas dá a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo, de modo que não se pode comparar computadores com seres humanos. As pessoas até conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas andar e falar ou mastigar chiclete e ler um mapa. Mas assim como os computadores, o que elas não conseguem é concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Nossa atenção fica saltando de lá para cá. Isso não afeta em nada os computadores, mas tem repercussões sérias nos seres humanos. 2 aviões recebem autorização para pousar na mesma pista. Um paciente recebe o medicamento errado. Um bebê é deixado sozinho numa banheira. O que todas essas estratégias potenciais têm em comum são pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo e esquecendo o algo mais importante. É estranho, mas com o tempo a imagem do ser humano moderno se tornou de uma pessoa multitarefa. Achamos que somos capazes de agir assim, por isso acreditamos que devíamos agir assim. Crianças estudam enquanto tocam mensagem no celular, ouvem música ou veem TV. Adultos dirigem enquanto falam ao telefone, comem, se maquiam. Fazem uma coisa num cômodo enquanto conversam com alguém que está em outro. O celular está na mão antes mesmo de os talheres estarem na mesa. Isso acontece não porque temos tempo de menos para fazer tudo o que precisamos, mas porque sentimos necessidade de fazer coisas demais no tempo que temos. Assim, os multiplicamos em 2 e 3, na esperança de dar conta de tudo. E no trabalho? O escritório moderno é um festival de exigências múltiplas que acabam com a concentração. Enquanto você tenta uma diligência terminar um projeto, alguém tem uma crise de tosse numa mesa ao lado e pergunta se você tem um xarope. Você é alertado o tempo todo sobre novos e-mails que chegam em sua caixa de entrada, enquanto o feed de notícias de sua rede social tenta atrair o seu olhar e seu celular vibra na mesa, avisando de uma nova mensagem. Uma pilha de correspondência e montanha de trabalho inacabado estão à vista enquanto passam pessoas o dia todo pela sua mesa para lhe fazer perguntas. Distração, perturbação, interrupção. É exaustivo manter o foco no trabalho. Pesquisas avaliam que os profissionais que são interrompidos a cada 11 minutos e que, no total, passam quase um terço do dia se recuperando dessas distrações. No entanto, em meio a tudo isso, ainda nos achamos capazes de fazer o que precisa ser feito dentro dos prazos. Mas estamos enganados. A ideia das multitarefas é uma fraude. O premiado poeta Billy Collins resumiu muito bem. Podemos chamar de ser multitarefas o que faz parecer que é a capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Um budista chamaria isso de mente de macaco. Achamos que estamos melhorando na arte de ser multitarefas, mas só ficamos mais embananados. Então, uma pausa para o meu café. Se você também tem o seu café aí, aproveita para tomar um golinho para a gente chegar em um outro tópico desse capítulo, chamado
Malabarismo é ilusão. Chegamos a isso naturalmente. Com a média de 4.000 pensamentos passando pela nossa cabeça por dia, é fácil entender por que tentamos ser multitarefas. Se uma mudança de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudar de direção, é bastante óbvio que somos tentados continuamente a fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma coisa só, estamos a alguns segundos de pensar em outra que poderíamos fazer. Além disso, a história humana sugere que nossa existência continuada pode ter exigido que desenvolvêssemos a capacidade de supervisionar tarefas múltiplas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito se não conseguissem ficar atentos a possíveis predadores ao mesmo tempo que colhiam frutas, curtiam couro ou simplesmente ficavam à toa junto a uma fogueira depois de um dia duro de caça. A pressão para fazer malabarismo com mais de uma tarefa cada vez mais não apenas está no âmago como provavelmente era para sobrevivência. Mas esse malabarismo de conciliar diferentes atividades não é ser multitarefas. O malabarismo em si é uma ilusão. Para o observador casual, o sujeito está jogando 3 bolas no ar ao mesmo tempo, mas na verdade ele apanha e joga as bolas independente, numa rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. Uma de cada vez, e o que pesquisadores chamam de troca de tarefas. Quando você muda de uma tarefa para outra, voluntariamente ou não, 2 coisas acontecem. A primeira é quase instantânea, você decide trocar. A segunda é menos previsível, você precisa ativar as regras para o que vai fazer. Para passar de uma tarefa para outra, passar de uma tarefa simples para outra, é rápido e relativamente indolor. Mas se você está trabalhando numa planilha e um colega entra na sua sala para discutir um problema da empresa, a relativa complexidade dessas tarefas torna impossível saltar de um lado para outro com facilidade. Sempre demora algum tempo para você começar uma nova tarefa e reiniciar o que largou. E não há garantia de que você vai retomá-la exatamente onde ela foi deixada. Há um preço a pagar por isso. O custo em termos de tempo extra para a troca de tarefas depende da complexidade ou simplicidade do que é feito, afirma o pesquisador David Mayer. O acréscimo de tempo pode ir de 25% ou menos para tarefas simples até 100% ou mais para tarefas muito complicadas. A troca de tarefas cobra um preço que poucas pessoas percebem que estão pagando. Canais cerebrais. Então, o que acontece enquanto fazemos 2 coisas ao mesmo tempo? É simples. Nós as separamos, nosso cérebro tem canais e graças a isso somos capazes de processar diferentes tipos em diferentes partes do cérebro. Por isso, você consegue falar e andar ao mesmo tempo. No caso, um canal não interfere no outro. O problema é o seguinte: você não está realmente concentrado em ambas as atividades. Uma acontece em primeiro plano e a outra em fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Ao mesmo modo, se estivesse atravessando um desfiladeiro em uma ponte de cordas, provavelmente pararia de falar. Você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar direito em 2 coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro Max sabe disso. Quando estou entretido com um jogo de basquete na TV, ele me cutuca com força. Pelo visto, um carinho desconcentrado não é lá essas coisas. Muitas pessoas acham que
Como o corpo está funcionando sem direcionamento consciente, estão em multitarefas. Isso é verdade, mas não como elas imaginam. Boa parte das nossas ações físicas, como respirar, está sendo direcionada de uma parte do cérebro diferente daquela de onde vem o foco. Por isso, não há conflito de canais. O foco acontece no córtex pré-frontal. Quando você se concentra em alguma coisa, é como se jogasse um holofote sobre o que é mais importante. Você pode dar atenção a duas coisas, mas é o que chamamos de atenção dividida. E não se engane, se tentar se concentrar em duas coisas, sua atenção se divide. E se tentar uma terceira, algo vai ser deixado de lado. O problema de tentar ficar em duas coisas ao mesmo tempo aparece quando uma tarefa exige mais atenção ou quando ela utiliza um canal que já está sendo usado. Quando seu marido ou sua esposa está descrevendo como a mobília da sala foi rearrumada, você usa o córtex visual para enxergar isso mentalmente. Se por acaso, nesse momento, você está dirigindo, sua interferência de canais faz com que agora você enxergue uma nova combinação de sofá e uma poltrona e fique cego para o carro que freia à sua frente. Você simplesmente não consegue se concentrar em duas coisas importantes ao mesmo tempo. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, estamos simplesmente dividindo nosso foco e prejudicando todos os resultados. Veja como atuar multitarefas nos deixa em um curto-circuito. 1. Você só dispõe de uma determinada capacidade cerebral a cada momento. Você pode dividi-la quanto quiser, mas pagará um preço em tempo e eficiência. 2. Quanto mais tempo você gastar em outra tarefa, menos provável é que volte à tarefa original. É assim que as pontas soltas se acumulam. Se você ficar saltando de uma tarefa para outra, vai perder tempo enquanto seu cérebro se reorienta, e esses milissegundos vão se acumulando. Pesquisadores estimam que perdemos 28% de um dia de trabalho comum para a ineficácia de atuação multitarefas. Os multitarefas crônicos desenvolvem um senso distorcido do tempo necessário para fazer as coisas. Eles quase sempre acreditam que as coisas levam mais tempo do que realmente é necessário. 5. Os multitarefas cometem mais erros do que os não multitarefas. Eles tomam decisões piores porque favorecem as informações novas em detrimento das antigas, mesmo que as antigas sejam mais valiosas. 6. Os multitarefas sofrem mais estresse, que reduz o tempo de vida e esmaga a felicidade. Com pesquisas tão claras, parece insano. Sabendo como as multitarefas levam a erros, às escolhas ruins e a estresse. Mesmo assim, tentamos agir desse modo. Talvez seja simplesmente tentador demais. Os profissionais que passam o dia diante do computador trocam de janela ou verificam e-mails e outros programas quase 37 vezes por hora. Um ambiente com distrações nos deixa ainda mais sem foco, ou seja, o barato. Os multitarefas sentem uma empolgação na troca, uma liberação de dopamina pode ser viciante. Sem isso, eles correm o risco de se sentir entediados. Qualquer que seja o motivo, os resultados são inequívocos. Agir no modo multitarefas nos deixa mais lentos e menos incompetentes. Então, mais uma pausinha para o meu café. Então se você tomou também, legal. Impelido à distração é o nosso outro tópico. Em 2009, o repórter Matt Hitchell, do The New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer para reportagens nacionais com uma série de artigos, impelidos à distração, que falavam
dos perigos de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, seja por troca de mensagens ou falar. Ele descobriu que a distração durante a direção é responsável por 16% de todas as mortes de trânsito, por quase 500 mil de feridos a cada ano. Mesmo uma conversa telefônica tranquila nos tira 40% da concentração na direção. E o mais surpreendente, pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. As evidências disso são tão fortes que em muitos lugares foi proibido o uso do celular ao dirigir. Faz sentido. Ainda que alguns de nós façamos isso de vez em quando, jamais perdoaríamos nossos filhos pela mesma atitude. Ainda que alguns de nós façamos isso... Ainda que alguns de nós façamos isso em vez de quando, jamais perdoaríamos nossos filhos pela mesma atitude. Basta uma mensagem de texto para transformar o carro da família num perigoso ariete de 2 toneladas. O modo multitarefas é literalmente desastroso. Tudo bem? Sabemos que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo pode ser fatal quando há vidas em jogo. Não esperamos de piloto de avião e cirurgiões nada menos que foco total e absoluto no trabalho. E acreditamos que qualquer um no lugar deles que não agir assim deve ser severamente repreendido. Não há argumentos muito capazes de nos fazer tolerância à falta de concentração por parte desses profissionais. No entanto, cá estamos nós, vivendo segundo outro padrão. Será que não damos valor ao nosso trabalho? Não levamos a sério nossa profissão? Por que tolerar a ideia de multitarefas quando estamos fazendo o nosso trabalho mais importante? Só porque não estamos colocando uma ponte de safena em alguém, não quer dizer que a concentração é menos fundamental para o nosso sucesso ou dos nossos outros. No trabalho, não parece menos respeito. No momento pode não parecer, mas a conectividade de tudo o que fazemos significa a última instância que cada um de nós não somente tem um trabalho a fazer, mas que merece ser bem feito. Pense no seguinte modo: se realmente perdermos quase 1/3 do dia de trabalho com distrações, qual seria a perda cumulativa ao longo de toda uma carreira? Qual seria a perda para outros profissionais? E para as empresas? Se você pensar bem, talvez descubra que, caso não encontre um jeito de resolver isso, pode acabar perdendo sua carreira ou seu negócio. Ou pior, pode fazer com que outras pessoas percam a carreira ou os negócios delas. Deixando um pouco de lado quais são os prejuízos causados pelas distrações à nossa vida pessoal, o escritor Dave Crenshaw acertou em cheio ao escrever o seguinte: as pessoas com quem vivemos e trabalhamos diariamente merecem a nossa atenção total. Quando damos atenção segmentada às pessoas, um tempo picotado, saltando para lá e para cá, o custo da troca é maior do que o mero tempo que foi prejudicado. Acabamos prejudicando nossas relações. Toda vez que vejo um casal jantando, em que um dos dois tenta se comunicar enquanto o outro digita mensagem no celular por baixo da mesa, me lembro da verdade simples dessa afirmação. Então vamos lá para grandes ideias. Primeira, a distração é natural. Não se sinta mal quando se distrair. Acontece com todo mundo. 2. O modo multitarefas é prejudicial, seja em casa ou no trabalho. Distrações levam a escolhas ruins, erros dolorosos e estresses desnecessários. A distração prejudica os resultados. Ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você pode acabar não fazendo nada bem feito.
Descubra o que é mais importante no momento e dê a sua atenção total a isso. Para conseguir colocar em prática o primeiro princípio da única coisa, você não pode engolir a mentira de que é uma boa ideia tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer isso às vezes, mas nunca vai fazer as duas coisas com qualidade, tá? Então, que reflexão legal hoje. E hoje, né, durante essa leitura, foi uma prova viva de que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feitas. Por exemplo, muitas vezes eu me perdia na leitura quando eu tentava olhar quem estava chegando aqui na live. E aí algumas pessoas colocaram comentários de bom dia, colocaram comentários de palminhas e eu não conseguia me concentrar direito. Então, às vezes que eu parei, eu estava procurando onde eu tinha me perdido na leitura. Veja só, a gente falando aqui de concentrar-se em alguma coisa, mas as distrações estão o tempo inteiro presentes. Outra coisa que foi muito legal agora, já na parte final, é que não tem a ver somente com negócios, com trabalhos, mas com as relações. Então, pais e mães que não brincam com suas crianças, ou então que está brincando, mas está mexendo no celular ou resolvendo outra coisa, esse tempo não está sendo bem aproveitado, esse tempo não está sendo bem feito, esse brincar não está sendo bem feito. E isso afeta as relações entre você e sua criança. Afeta o modo como vocês estão sobrevivendo a tudo isso. Então vamos fazer o seguinte, quando estiver brincando com sua criança, brinque com ela, esqueça todas as outras coisas. O tempo que você tiver reservado para sua criança, você fique com ela. Esqueça qualquer outra coisa. O tempo que você estiver trabalhando, você se reserve para trabalhar. Porque aí você vai ter mais agilidade no que você está fazendo, porque você vai estar concentrado em uma coisa só, você vai ter mais produtividade, tudo vai começar a entrar em harmonia. Tá bom? Então, essa é a mensagem que nós temos para hoje da nossa leitura. Não podemos ser multitarefas. Ser multitarefa é uma mentira, porque nós não iremos fazer nada muito bem feito. Poderemos fazer tudo, porém nada com eficiência, nada com muita produtividade. Então esse foi a nossa live Leitura e Café do nosso livro A Única Coisa. Eu sou Gênio Carlos, terapeuta ocupacional, e te vejo na próxima terça-feira para mais um capítulo. Tchau, tchau!